Pessoal, então nós estamos falando de governo geral, e eu parei a aula dizendo que no ano de 1567, Estácio de Sá expulsa os franceses do Rio de Janeiro. Pessoal, Estácio de Sá vai expulsar os franceses depois de muita luta, depois de muita negociação. Lembrando que quem foi o grande intermediador entre os portugueses e os índios tamoios foi o padre Anchieta. Vocês devem se lembrar da aula passada que Anchieta simulou um sequestro dentro da mata e conseguiu convencer os tamoios de que o inimigo não era o português e o inimigo, sim, era o francês. Lembram disso? Claro que lembram. Pessoal, que chato, que triste. Estácio de Sá organizou tudo para conseguir expulsar os caras. Só que ele não consegue ver o último navio indo embora. Por quê? Pessoal, olha só. Pouquíssimo tempo, faltava pouco para os franceses irem embora. O Estácio de Sá está na praia, de repente leva uma flechada. Um índio tamoio acertou o Estácio de Sá. Pô, mas os índios tamoios não eram amigos? Sim, claro que eram amigos. E por que ele acertou uma flechada no Estácio? Pessoal, o Rio de Janeiro tem flecha perdida para todo lado. É flecha perdida para todo lado. Acertou uma flechada, ele morre. Tadinho. Ele não conseguiu ver os franceses serem expulsos. Porém, meus amigos, o importante é o quê? Que esses camaradas invasores foram embora. Nos livramos deles. E assim vai seguir o governo geral. Pessoal, lembrando que Mendes Sá veio para o Brasil justamente com o interesse do quê? Expulsão dos franceses. Até aí, beleza? Beleza. Porém, pessoal, olha só. O governo geral foi criado por Portugal para centralizar o poder do rei, certo? Certo. Mas ele não centralizou poder nenhum. E por que o governo geral não centralizou o poder? Simples. Olha só o que estava acontecendo no interior do Brasil para que isso desse certo. Olha só, as câmaras municipais. Pessoal, essas câmaras municipais, se comparadas com as câmaras hoje, era um pouquinho diferente. Por quê? Então vamos lá. Pergunta: qual é o papel das câmaras municipais hoje? Fiscalizar a prefeitura, fiscalizar o executivo, criar leis e projetos que beneficiem seu povo. É para isso que a gente vota naquele monte de gente que fica na Câmara. Assim como hoje, pessoal, a Câmara Municipal administrava o seu povo. Só que tem um problema. Nessa época, a Câmara Municipal, ela funcionava como outros órgãos. Olha só, o que era a Câmara Municipal? A Câmara Municipal era a prefeitura, era a delegacia, era o fórum e era a tesouraria. Pessoal, imaginem vocês, o cara que for administrar a vila, ele é prefeito, delegado, juiz e tesoureiro. O cara acumula poderes? Eu fiz uma pergunta. O cara que for escolhido para ser o chefe da Câmara, ele vai acumular poderes? Sim, claro que ele vai acumular poderes. E ele vai acumular poderes por quê? Porque o povo da vila vai confiar nele. Pessoal, vamos botar no caderno uma coisa importante. Olha só. Os homens bons. Quem são os homens bons? Os latifundiários. Certo? Comandavam, olha só, comandavam as câmaras. Pessoal, quem é homem bom? Os fazendeiros, os senhores de engenho nessa época. Então, todo senhor de engenho vai ser chamado de homens bons. Então, o que é um homem bom, pessoal? O homem bom é o fazendeiro, é aquele cara que possui escravos, é aquele cara que possui poder. E o que eles fazem nessa Câmara Municipal? Eles defendem os próprios interesses. Então vamos tentar entender. Os fazendeiros, os senhores de engenho que existiam no Brasil no século XVI, qual era o interesse dele maior?
ganhar dinheiro com a produção do açúcar. Para isso ele vai explorar alguém? Vai. Quem? O negro. O negro africano vai ser o cara que vai ser explorado, certo? Pessoal, veja bem, o homem bom vai defender seus interesses. Os interesses dele é que o Brasil continue sendo um país o quê? Plantation. Um país que nós temos a agricultura como base. E esses homens bons, pessoal, eles se reuniam em assembleia e escolhiam um entre eles para mandar na vila, para ser o grande administrador da vila. E olha só como que eles faziam. Homem bom tem poder. E a maioria da população? Por que não mandava? Pessoal, a maioria da população era chamada de pé rapado. Ou pé descalço. Ou você era homem bom, ou você era pé rapado. E por que pé rapado? Porque você não tinha dinheiro nem para comprar sapato. Na maioria das vezes, todo mundo andava descalço, aprenderam com o índio andar descalço, que era mais gostoso. Olha o pé rapado, coitado. Não tem terra nem onde cair morto. O pé rapado não ganhava do rei sesmarias. Ou ganhou uma sesmaria do rei e perdeu. Perdeu onde? Como? Perdeu em jogatina. Perdeu por dívida. E esse cara, pessoal, vai virar o quê? Um pé rapado. Pessoal, pé rapado mora numa casa que não tem eira nem beira. O que é você morar numa casa que não tem eira nem beira? Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Pessoal, olha que lindo. Oh, arrepiou. Pessoal, o pedacinho, já ia começar Pedacinho de Chão, nova novela da Globo. Pessoal, presta atenção. O pé rapado é um coitado. E esse cara, ele é dominado por quem? Pelos homens bons. Pessoal, olha só, os homens bons ignoravam esses caras. Os homens bons escolhiam para a Câmara os vereadores. E os vereadores reunidos escolhiam um para governar. Olha o nome do cara, juiz ordinário. Pessoal, o juiz ordinário não é aquele que rouba o pênalti, aquele não posso falar. Quase que eu falei. O juiz que rouba pênalti é o quê? Ladrão, o que mais? Isso, é filho daquela, exatamente. Pessoal, o ordinário aqui significa o quê? Ordinário. É do tchan? Não, pessoal. Ordinário porque ele foge da ordem. Ordinário, pessoal, porque ele pode ser qualquer um. Não precisa ser formado em direito. Ele pode ser até analfabeto. O importante para esse juiz ordinário é que ele é o que tem mais amor no coração. Olha só. Nesse momento da história, quem tem poder? Quem tem bastante amor no coração. Por isso que ele é chamado de bom. Bom por bondade, benevolência? Não, bom da boca. É aquele que escreveu no Leu, o pau comeu. É o valentão da vila. Esse cara, pessoal, só é substituído quando morre. Como vaso ruim não morre cedo, quer dizer, estou trocando ditado. Como vaso ruim não quebra, coisa ruim não morre cedo. Pessoal, o juiz ordinário fazia o que ele queria na vila. E o rei muitas vezes desconhecia a existência dessas vilas. Como assim? Não estou entendendo. Então preste atenção. O rei, ele só reconhece o poder de uma vila que for emancipada. Se a vila não for emancipada, o rei nem sabia da existência dela. Como assim emancipada? Pessoal, veja bem. Hoje, por exemplo, nós temos vários distritos que são verdadeiras cidadezinhas, mas que não são emancipadas. Aqui em Maringá, por exemplo, nós temos uma vilinha chamada Guatemi. Lá em Iguatemi, é quase uma cidadezinha, tem comércio, tem vida própria, inclusive tem uma das maiores usinas de açúcar do Paraná. E por que não é emancipada? Porque Maringá é que domina politicamente ela, certo? Ou seja, Iguatemi depende da política de
Maringá, assim como Maringá um dia dependeu da política de Sarandi. Sarandi mandava em Maringá. Mandaguari mandava em Sarandi. Olha que loucura. E consequentemente mandava em Maringá. Olha Maringá. Porém, uma vila emancipada, pessoal, é uma vila reconhecida pelo rei. Olha só lá no sul do Brasil. No sul do Brasil, num lugar chamado Paraná, vai surgir uma vilinha que os índios chamavam de Curietibá ou Curietubá. Pessoal, Curietibá futuramente vai ser chamada de Curitiba. E olha só os caras de Curitiba. Pessoal, Curitiba foi emancipada pela população por conta própria. Curitiba não tinha menor condição de ser emancipada naquela época. E foi. Como assim? Não estou entendendo. Então presta atenção. O que é uma vila emancipada? É a vila que possui 90 fogões. Uma vila emancipada tem que possuir 90 fogões. O que é possuir 90 fogões? Tem que ter 90 o quê? Casas. Ou na prova pode cair 90 chaminés. É a mesma coisa. Ou seja, se naquele povoado tiver 90 fogões, o rei começa o processo de emancipação. Tem 90 famílias? Que bom! Só que o rei dizia o seguinte: dessas 90, 30 tem que ser de homens bons. Olha só, pessoal, 30 tem que ser de homens bons. 60 pode ser pé rapado. E aí, Curitiba se emancipou por conta própria. Pessoal, Curitiba só tinha 30 fogões de pé rapado. Curitiba era uma favela. E os caras emanciparam Curitiba por conta própria. Pior, pessoal, quando o rei sabia que a vila tinha 90 fogões e 30 homens bons morando nessa vila, ele mandava para essa vila um pelourinho. Pessoal, o pelourinho era símbolo de emancipação, era símbolo de justiça. O que é um pelourinho? Era um monumento feito em pedra que Portugal mandava para as vilas. Só para vocês entenderem, os pelourinhos, pessoal, eles ficavam na praça central em frente à igreja. Já perceberam que toda a igreja católica tem uma praça em frente ou dos lados? Isso era uma convenção determinada pelo rei. Por quê? Porque é na praça em frente à igreja que tudo acontece. Era ali que tinham as festas, era ali que praticava justiça, era ali que fazia tudo. Já lembra de filmes que chega um cara na escadaria da igreja com o papelão do rei e começa: El rei de Portugal, em nome de Deus, declara que a população... together. Pessoal, por que era em frente à igreja? Porque é em nome de Deus. Se é em nome de Deus, tem que ser o quê? Verdade, né? Ninguém vai falar em nome de Deus errado, vai? Vai. Pessoal, olha só, o pelourinho, pessoal, tinha o símbolo da coroa desenhado, tinha o símbolo da dinastia, vinha prontinho. Esse pelourinho tinha uns 2,5 metros de altura, e as argolinhas é para quê? Era onde o cara era amarrado para ser açoitado. Era a prática da justiça. Por exemplo, um ladrão foi preso, amarrado no pelourinho, para apanhar em frente toda a cidade, para toda uma cidade, olha para a justiça sendo praticada. O escravo fugiu, foi capturado, vai lá, olha, não vai fugir mais. É igual a gente quando era criança, fez coisa errada, apanhava de chinela, nunca mais vai fazer igual, você fazia pior, porque você gosta de se levar chinelada, nunca. Pessoal, presta atenção, o pelourinho era o símbolo da emancipação de uma vila. Olha a situação de Curitiba, pessoal. Curitiba não tinha fogões necessários para emancipação, mas eles emanciparam Curitiba por conta própria. Ah, mas precisamos de um pelourinho. Fique frio. Naufragou um navio em Paranaguá e dentro do navio tem pelourinho. Vamos lá buscar. Pessoal, roubaram o pelourinho do navio que estava naufragado na Baía de Paranaguá. Levaram o pelourinho de Curitiba, botaram em frente à Praça Central. Está lá até hoje. Olha o pelourinho de Curitiba, que tamanho que é? Desse tamanho. Meu, se é para açoitar alguém, só se ele foi colocado na creche do papai, né? Ou então é para açoitar anão. Quem que vai ser açoitado desse tamanho aqui? Daiane dos Santos. Não, pessoal, olha só.
Tadinha, é baixinha. Pessoal, olha só. O Pelourinho de Curitiba, que eles têm tanto orgulho do Pelourinho, que está lá exposto, é um Pelourinho de demarcação de terra. Não é um Pelourinho de emancipação política. Mesmo porque ele foi o quê? Olha o exemplo, vem cedo para nós. Foi roubado. Pessoal, então a vila que não tem essa característica, o rei nem sabia que existia. Agora imagine quantas vilas iguais Curitiba existiam no interior do Brasil. E pior, né? O juiz ordinário, ele arrecada impostos. Se ele está numa vila que o rei não sabe que existe, esse imposto vai para quem? Para Deus? Aí ele coloca um cartazinho aqui, sou Deus. Pessoal, entenderam isso? Isso vai atrapalhar o governo central? Vai, porque muitas vezes a região nem passa pela mão do governo geral.